dias já que acordamos juntos mais cedo, né? Eu tô acordando às 4 e pouco, mas nos encontramos aqui ao vivo sempre às 6:06 da manhã, não é mesmo? Sempre às 6:06 da manhã. E já falamos sobre vários assuntos, né? Muitas coisas relevantes no mundo de fazer grana, no mundo de investir, no mundo de ganhar dinheiro. Já falamos sobre vários assuntos e hoje a gente combinou de falar sobre a continuação da live de ontem. Né? Ontem a gente deu todos os primeiros passos para te preparar para fazer seu primeiro investimento e acabou que a gente passou por um evento extremamente complexo ontem no Brasil, né? A gente teve uma quebradeira ontem ali em Brasília, então acho que talvez a live de hoje seja importante para você que está começando a investir ou para você que já investe, né? Para que você evite cometer algumas burradas, algumas cagadas normais, comuns que as pessoas cometem, tá? Então já de antemão aqui prometo para vocês que não vou politizar a live, não vou fazer nada disso. A ideia é falar um pouco sobre o que fazer com o seu dinheiro, né? E especialmente em relação ao que aconteceu ontem e o que aconteceu com o dinheiro e os investimentos das últimas vezes que a gente passou por momentos como o de ontem. Não só no país, mas fora do país também, tá? Para que você possa ter uma certa clareza de como navegar, né, nesses mares tortuosos e que já aconteceram no passado, acontecem hoje e vão acontecer também daqui para frente, tá? Então estejam preparados, tá bom? Já teve gente muito inteligente, já estamos no momento de sons de canhões. Olha que interessante. Então vamos falar sobre isso ontem, tá? Hoje. Ontem a gente, só para recapitular, ontem domingo, né? A gente tinha, eu não lembro, 18 mil pessoas talvez ao vivo ontem no domingo. Você lembra se foi isso que a gente bateu? Foi isso, né? Chegamos em 18 mil pessoas ao vivo ontem no domingo. Muito bacana. Obrigado para quem estava comigo ontem. Quero saber quem que está aqui hoje estava ontem comigo. Quem estava ontem comigo na disciplina, manda uma maçãzinha verde aí. Manda uma maçãzinha verde, tá? Quem estava aqui ontem, manda uma maçãzinha verde. E aí, antes de começar, uma última vez vou pedir para vocês, quem ainda não fez isso, clica no aviãozinho, aparece uma lista das pessoas mais próximas de você e você manda só para pelo menos uma pessoa essa live, tá? Ao mandar para uma pessoa, você manda essa mãozinha aqui nos comentários para eu saber que você encaminhou. Por que uma pessoa? Porque o que a gente vai fazer hoje não dá para fazer sozinho. Você vai precisar de alguém, né? Ontem eu lembro que eu tava na igreja, né? E o pastor falou um negócio muito interessante. Ele falou que os mandamentos eles só podem ser realizados com outras pessoas, né? Eles não podem ser realizados sozinhos, nenhum dos mandamentos, né? E quando a gente fala de investimentos, é a mesma coisa. Você vai precisar de gente junto com você. No mundo dos negócios, você vai precisar de gente junto com você, né? No momento de dificuldade, você vai precisar de gente junto com você. Então não adianta você achar que você é o bonzão e achar que você vai conseguir fazer tudo sozinho, porque não, tá? Às vezes que eu quis me aventurar, né? E achei que eu era o cara, eu perdi dinheiro. Então não cometa esse erro que eu já cometi. Tá? Não acho que você vai fazer tudo sozinho. Na verdade, você não vai fazer quase nada sozinho, tá bom? Vamos lá? Ok. Ontem, o que eu passei para vocês, né? Ontem eu passei para vocês basicamente, né? Claro que eu não vou aprofundar, quem estava ontem estava. Falei sobre um processo, né, de sair das dívidas, então eu passei os 5 passos, né? Comecei falando da lista, da venda de ativos, da renegociação, da renda extra e da planilha da riqueza. Depois a gente foi para o primeiro passo, que é o passo da reserva de emergência, né? Então falei sobre o seu custo mensal, 3 vezes o custo mensal, 6, 9, 12 vezes o seu custo mensal. Falei um pouquinho do triângulo de Nigro, né? Então falei ali da rentabilidade, risco e liquidez, para você poder tomar boas decisões. Logo depois disso, eu falei sobre o seu setup. Então passei instruções para vocês ontem. Quem que fez o que eu passei ontem? Pedi para você abrir conta num banco digital, ou no Nubank ou no Inter. Pedi para você abrir conta numa corretora para investir, ou na XP ou na Rico. Pedi para você baixar um consolidador de investimentos, que pode ser o Kinvo, né? Ou algum outro que você preferir. E aí eu pedi para você fazer um cálculo, né? Quanto que você ganha de salário? Pá, eu ganho 3 mil reais, ganho 5 mil reais, tanto faz.
pedir para você calcular o quanto que você consegue investir por mês, né? Então, se eu ganho R$5.000 e consigo guardar 10% no salário, então você consegue investir R$500 por mês. Se você recebe seu salário no dia 15, pedir para você deixar automatizado uma TED de R$500, né? Ou um Pix de R$500 para a corretora, tá? Todo dia que entra seu salário já automático vai para a corretora. E hoje a gente vai falar sobre o que fazer dentro da corretora para que você possa começar a multiplicar o seu capital, tá? E aí a gente parou justamente agora, no momento de, tá, e o que eu faço com o dinheiro então? Aonde que eu coloco o dinheiro, tá? Tivemos um evento ontem trágico, né? Assim, por que trágico? Porque, cara, eu acho que as pessoas têm que ter o direito de expressar suas opiniões, etc. Mas, cara, o momento que você começa a quebrar e dar porrada e machucar as pessoas fisicamente, sabe? Foi muito trágico, né, o que aconteceu ontem. E só que isso daqui geralmente tem impacto no mercado financeiro, tá? Então eu não vou dar opinião sobre viés político, nada disso. Eu vou te falar só sobre o que vai acontecer com o seu dinheiro e como você pode ganhar com isso, ou pelo menos como pode deixar de perder, tá? Porque no final das contas, né, eu passei por muitos, eu não vou chamar de preconceito, não é isso, mas durante as crises, né, eu sempre tive uma mentalidade de investidor, né, que eu desenvolvi ao longo do tempo. Então, quando eu vejo um ativo barato, a minha vontade é de comprar esse ativo barato. Eu quero comprar, porque tá barato, não é? Então, eu vou no mercado, eu encontro uma barra de chocolate e ela tá custando R$6, e aí de repente eu volto no mercado e aquela barra tá R$3 e é o mesmo chocolate, eu quero comprar, não é? Então, no final das contas, se eu vejo preços baixos, eu quero comprar. E aí eu sempre fiz isso. E aí durante a crise, geralmente uma galera geralmente começa a me criticar por dizer o seguinte: ah, você é capitalista, você só quer ganhar dinheiro com a queda, né? Ou então, Thiago, todo mundo se ferrando, você está querendo falar de dinheiro e etc. E no final das contas, assim, não é que eu quero falar de dinheiro, é que a minha responsabilidade é dentro desse assunto, né? Então, a pessoa tem R$100 milhões investidas. Tem muita gente que me criticou na internet, etc. Engraçado que tinha coisas assim: tenho R$100 milhões investido, né? Eu tenho R$100 milhões investido e a pessoa vai precisar pôr em algum lugar o dinheiro dela, durante a crise ou durante a prosperidade e a bonança. Então, que você saiba pelo menos onde colocar o seu dinheiro, tá? Pelo menos que você saiba onde colocar o seu dinheiro. Então, essa é a minha responsabilidade aqui, tá bom? Nesse momento, eu não me importo com a sua opinião política e nem com a minha, tá? Zero. Só para deixar muito claro isso daqui, e não quero ninguém falando de política na live de hoje, tá? Então vamos lá. O que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba, tá, o que acontece durante momentos de crise. Primeiro de tudo, a gente acabou de passar por um momento onde muita gente perdeu dinheiro, globalmente, tá? Então, olha só, os bilionários, eles ficaram 2,7 trilhões de reais mais pobres. Vocês compreendem isso? Os bilionários, as pessoas ricas, elas ficaram 2,7 trilhões de reais mais pobres. Eu quero que você entenda a lógica por trás disso, porque a gente vai chegar em você, no final, o investidor, tá? Então, os bilionários ficaram 2,7 trilhões mais pobres, tá? Então, olha só, o Mark Zuckerberg, ele perdeu aqui em 2022, né, o cara do Facebook, ele perdeu 80 bilhões de dólares. Aí a gente tem o Elon Musk, que perdeu 132 bilhões de dólares. O Jeff Bezos perdeu 84 bilhões de dólares. O Bill Gates perdeu 28 bilhões de dólares, foi o que menos perdeu, tá? O Sergey Brin e o Larry Page perderam 88 bilhões de dólares, tá? Ali com o Google. O Changpeng Zhao, né, que é o CEO da Binance, ele perdeu quase 83 bilhões de dólares. Ou seja, muitos perderam dinheiro, certo? Muita gente perdeu dinheiro. E aí o que acontece? Eu vejo muita gente aqui ficando feliz pelo fato de terem pessoas que perderam dinheiro. Mas é que vocês não entendem o como isso daqui impacta vocês para ficar feliz por outras pessoas perdendo dinheiro. Que seja um bilionário, que seja um milionário, que tanto faz quem seja. Quando alguém perde dinheiro, tá? Existem alguns impactos no seu bolso como investidor. Eu vou te ensinar o impacto disso e aí você vai poder tomar decisões melhores para o seu dinheiro também, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: não comemora a derrota dos outros, tá? Jamais, nunca comemora a derrota dos outros, assim. Nunca comemora a derrota dos outros, isso é péssimo, tá?
Primeiro porque você deve ter uma vida muito infeliz para você comemorar a desgraça alheia. Tá? E segundo, porque você que não investe, você tem tudo a ver com a perda, né, dos bilionários ou das empresas, ou seja lá o que for. Seja lá o que for. Tá? E segundo, você acha que eles perderam muito dinheiro agora, mas eu vou te mostrar o que aconteceu ao longo do tempo com todos os momentos turbulentos como o de ontem. Tá? Então, olha que interessante. Eu separei alguns gráficos aqui. Pega as ações da Microsoft, por exemplo. Eu vou te mostrar o que acontece sempre numa crise, tá? Numa crise, você teve, por exemplo, a Microsoft em 2008. As ações da Microsoft, elas caíram de 27 dólares para 12 dólares. Olha só. Elas caíram de 27 dólares para 12 dólares. Então elas caíram 50%. Tá? Então durante uma crise, as ações caíram 50%. É ruim, não é? Você está investindo, de repente você perdeu 50%. Legal. Olha que beleza. Vamos torcer para a desgraça alheia, perdendo dinheiro. Então, o que o público, no geral, eles dizem? Eles falam assim, perdeu dinheiro, os caras têm que se ferrar, rico tem que se ferrar. Tá, mas deixa eu mostrar quem se ferrou no final das contas. Tá? Aí, depois da crise, então sempre na crise isso acontece, não é? Estamos passando por uma crise. Isso daqui é mais ou menos o que está acontecendo com o nosso mercado. Isso é que acontece, depois da crise, olha só, as ações, elas subiram até 50 dólares. Então as ações subiram 300%. Então as ações caíram 50% durante a crise. Momentos como esse, tá todo mundo desesperado. Meu Deus, tá todo mundo se ferrando. O Brasil vai quebrar. Subprime, as empresas vão quebrar. Não sei o que lá, beleza, caiu. Logo depois, subiu 300%. Tá? Aí você teve mais uma crise. A Microsoft passou pelo Covid, né? O que aconteceu? As ações caíram de 180 dólares para 130 dólares. Elas caíram daqui para cá, caíram 30%. 30% de queda aqui. O que aconteceu? Logo depois, as ações recuperaram do Covid e subiram aqui 80%. Então caiu, depois subiu 80%. Tá? Aí você tem a Apple, né? A maior empresa do mundo. A Apple caiu em 2008, 60%, ó, caiu 60%. Logo depois ela subiu 1.200%. Então geralmente é isso que acontece com os investimentos, é isso que acontece com o patrimônio das pessoas mais ricas durante a crise, mas logo depois elas ganham mais. Tá? Aí o que acontece depois? Apple em 2020 caiu 30% aqui. Então ela caiu aqui de 80 dólares para 55 dólares. Logo depois ela subiu de 55 dólares para 120 dólares. Subiu 100% de novo. E eu posso ficar aqui falando para vocês, dando exemplo do Google, que aconteceu a mesma coisa, caiu, depois subiu. Eu posso dar exemplo, cara, de qualquer empresa grande que passou, a maioria das empresas grandes, né, que de alguma forma passaram por grandes crises. O que você tem que tirar disso? Você tem que tirar disso o seguinte: no momento que a gente está passando por uma crise, você tem um monte de gente que a gente chama de profeta de enchente, né? É o profeta de enchente, é o narrador de enchente, é o cara que fica narrando o passado como se ele fosse extremamente sábio, né? É aquele que fala assim, olha aqui como é óbvio, olha a crise, o impacto, tá todo mundo perdendo dinheiro, o mercado é assim, esse é o momento de a gente tomar cuidado, tá? E essas pessoas, elas geralmente atraem muita audiência porque elas estão falando sobre o caos, sobre a crise, elas estão cuspindo informações raivosas e odiosas, tá? E o profeta de enchente, ele tende a adquirir algum grau de notoriedade ou reconhecimento do público, tá? Porque parece inteligente ao falar sobre o que está acontecendo, o que aconteceu. Mas o que dá dinheiro é você se preparar para o que vai acontecer. Então, quando a gente olha para o passado, a gente descobre o quê? Que geralmente nas crises os preços caem. E na volta das crises os preços sobem. Só que no momento que o preço cai, sabe o que as pessoas fazem? Elas ficam com medo. As pessoas resgatam seus investimentos. As pessoas fogem. As pessoas, elas saem correndo. E esse não é o momento de você sair correndo. Esse não é o momento de você sair correndo. Não seja um profeta de enchente e muito menos seja influenciado por um profeta de enchente. Sabe qual é a parada? Quando você entra no mundo religioso, né? Geralmente todas as religiões, elas têm uma figura que é tipo um profeta, né? Então, você está no meio cristão, você tem um profeta, aí em outra religião você tem outro que fala com o outro lado, sei lá o quê. Então todo mundo te dá direções, né? Só que no mercado financeiro, você tem gente
que está se passando por um profeta de verdade, quando na verdade é um profeta de enchente. Não ouça essas pessoas. Essas pessoas não fazem você perder dinheiro. Quando as pessoas falam assim, investir, não sei não, hein? Putz, cara, a economia, nossa, o Brasil tá muito perigoso, investir, não sei não. A política, cara, olha esse governo, putz, o PT ganhou, isso daqui é ruim pro seu dinheiro. Ai, mas o PT ganhou, isso daqui é bom pro seu dinheiro. Cara, começa uma coisa, tanto ruído, que no final das contas eu vou te mostrar o que você pode fazer. O que você pode fazer, tá? O que você pode fazer é o seguinte, eu vou precisar de alguém para segurar o celular aqui pra mim, você consegue, né? Tá bom. Eu vou te dizer o que eu faço. O que eu faço e o que você pode fazer, tá? Só um disclaimer para você antes. Ontem eu prometi que no final da live de hoje eu vou falar sobre a mentoria que a gente abre amanhã. Então eu não vou falar sobre isso agora. No final da live eu paro e aí eu falo só sobre a mentoria, tá bom? Agora não, daqui a pouco. Então vamos lá. Vou tirar os comentários aqui para vocês prestarem atenção no que eu vou fazer. Ó. Vamos lá? Tá conseguindo focar aqui? Imagina o seguinte. Imagina, eu vou pegar umas moedas aqui, ó. Foca aqui, Daniel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Aqui eu tenho 10 moedas. O que essas moedas representam? Essas moedas representam um investimento em renda fixa. Tá? É o investimento mais conservador de todos. É um investimento, né, que vai te permitir ter um rendimento conservador, mas consistente. Tá? E aqui eu vou pegar mais 10 moedas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho mais 10 moedas, tá? Essas 10 moedas, elas representam um investimento em bolsa de valores, por exemplo. Tá? Então, para facilitar o desenho, olha aqui. Aqui eu tenho... Me dá um post-it, por favor. Você consegue um post-it para mim, por favor? Pega para mim um post-it aí, ou senão eu rasgo um papel. Tem fácil? Me rasga dois pedacinhos, por favor. Vou te deixar claro aqui, ó. O que eu vou falar agora para vocês vai ajudar vocês a navegarem durante a crise. É assim que eu navego há alguns anos já. E não só eu, tá? Os grandes investidores, eles podem não concordar comigo em tudo. Porque os investidores, eles discordam entre si. Mas isso, eles concordam. Sem sombra de dúvidas, tá? Então aqui, a gente tem aqui a renda fixa. E aqui a gente tem a renda variável. Renda fixa, ó, RF, renda fixa. Tá bom? RV, renda variável. Então tá bom. Então vamos lá. Quanto de dinheiro eu tenho aqui? Eu tenho 20 moedas. Eu tenho 10 moedas aqui e 10 moedas aqui. Ok? Tá. Aí, a gente passa por uma crise. Então a gente começa a passar por uma crise, o desemprego começa a aumentar, as pessoas ficam desempregadas, a taxa de juros começa a subir muito, o dólar sobe, todo mundo fica com medo da economia, a gente tem problemas políticos, a gente tem brigas internas, a gente tem conflitos internos, a gente tem guerra civil, a gente tem um país muito polarizado, a gente tem as empresas começando a vender menos e contratar menos pessoas, as pessoas começam a investir menos em novas plantas, elas começam a contratar menos, começam a abrir menos franquias, começam a abrir menos lojas, elas começam a ficar preocupadas. E aí a economia fica preocupada também. O que as pessoas fazem? As pessoas começam a vender as suas ações. Quando elas começam a vender suas ações, os preços começam a cair. Então vamos supor que o preço caia 50%. Se o preço caiu 50% das ações, você tinha o equivalente a 10 moedas. Agora você tem o equivalente a 5 moedas. Por quê? Porque você perdeu isso. Você perdeu isso. Tá? Você perdeu porque as ações caíram, as pessoas perderam dinheiro e você também. Esse é o seu patrimônio agora. Quanto que você tem de patrimônio? 15 moedas. Você tinha 20 moedas, agora você tem 15 moedas. É isso que acontece durante a crise. O que acontece, então, geralmente, com um cidadão comum durante a crise? A pessoa olha para isso e fala assim, ó,
eu não quero mais ter, por exemplo, renda variável. Então a pessoa tira tudo e bota aqui, ó. Agora eu vou botar tudo em renda fixa. Agora eu tenho tudo em renda fixa. É isso que a pessoa faz. Então a pessoa perdeu um dinheiro e ela aceitou perder dinheiro. Isso daqui, geralmente, é quem não constrói patrimônio ao longo do tempo. O que as pessoas que ganham dinheiro constantemente geralmente fazem? Elas fazem isso daqui, ó. Vamos voltar no tempo. As ações acabaram de cair. Você tem 15 moedas. Nesse momento, você vai rebalancear a sua carteira. Então você passa uma moeda para cá. Você passa uma moeda para cá. E você pode ou não passar uma moeda para cá. Tá bom? O que vai acontecer? Depois de uma crise, geralmente os preços, com o passar do tempo, eles geralmente crescem muito. Por quê? Porque a economia no longo prazo ela tende a crescer, a não ser que o nosso país quebre, tá? O que é improvável para o Brasil, mas a não ser que isso aconteça, geralmente o mercado, depois de uma crise, ele fica extremamente barato. E nesse momento você pode ter medo ou coragem. As pessoas ficam com muito medo, as pessoas fogem. Tá? Quando as pessoas fogem, elas não se aproveitam do que vai acontecer agora. Então, depois disso, o que acontece? Aí o mercado multiplica, por exemplo, por 3 vezes. Tá? Então, se eu tenho 8 moedas aqui, vamos dizer que eu multipliquei meu capital uma vez. Vamos dizer que eu multipliquei meu capital mais uma vez, tá? E já eu te explico tecnicamente o porquê que acontece, tá? Então, no final das contas, você tinha isso, depois de uma crise, preços extremamente baratos, e aí você aumenta o seu conjunto de moedas. Então, no final das contas, agora é isso que você tem em renda variável. E isso que você tem em renda fixa. Qual que é o erro agora que as pessoas comuns cometem? Elas ficam muito confiantes com isso. E elas tiram esse dinheiro e colocam aqui. Só que, com o passar do tempo, a gente vai passar por outra crise. Aí você vai perder todo o patrimônio de novo, uma parte dele. Então, o que você vai fazer agora? Agora você vai rebalancear. Então, você vai passar de novo uma parte para cá. Então, olha o que você vai fazer. Agora você vai rebalancear seu patrimônio, tá? Então perceba que agora você tem muito mais moedas do que você tinha antes da crise, mesmo passando por uma crise. Você entende? Essa lógica ela é extremamente simples, mas essa é a lógica, é loucura, hein? Mas essa é a lógica que vai te fazer navegar por mares tortuosos, por grandes crises. Isso não é de hoje, isso é em qualquer país do mundo que não tenha quebrado. Tá? Ou seja, acho improvável o nosso país passar por uma situação onde ele quebre, tá? Então eu sigo confiante fazendo isso. Mas é claro que eu também não dependo apenas da sorte do Brasil não passar por um apuros, porque imagina eu fazer isso daqui, só que diversificando também países. Então eu também tenho isso em outros países, também tenho outros investimentos que não são só renda fixa, tem outras classes. Mas essa é geralmente a lógica, tá bom? Então, deixa eu perguntar para vocês se fez sentido. Vocês conseguiram entender essa lógica? Me diz aí se fez sentido para vocês. É o que vocês falaram aí, ó. Mar calmo não faz bons marinheiros, tá? Fez sentido para vocês? Fez? Tá. Então, é isso que você precisa levar para sua vida, tá? Vai ter um monte de gente que não complicar demais tudo, tá? E por mais que exista sim um grau de complexidade, o que você precisa levar como princípio é a diversificação e o rebalanceamento. Diversificação e rebalanceamento. É isso que vai te fazer passar por momentos como o que a gente viu ontem, com muito mais dinheiro no bolso. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais fácil fica navegar. Porque imagina o seguinte, existe uma tendência de concentração, né, de riqueza ao longo das décadas, especialmente por causa do advento da tecnologia, tá? Olha só, uma prima falou assim, ó, a Uribane Ribeiro falou, sim, mas o momento atual assusta um pouco. Com certeza, mas assusta, é claro que assusta. É por isso que os preços eles geralmente caem, né? Eu não me assustaria se hoje a gente
visse o mercado abrindo, caindo lá, seus 3%, 2, 3, 4%, não me assustaria, né? Não sei quanto vai, não tenho a mínima ideia, tá? Mas ninguém consegue prever isso daí. Não sou um profeta de enchente, né? Mas eu não me assustaria se isso acontecesse, só que eu saberia o que fazer, tá? Pois bem, qual que é a lógica por trás disso? No meu condomínio, você tem uma feira, né? Essa feira vende pastel. E antes, quando eu não estava na dieta, eu adorava aquele pastel, né? Você tinha um pastelzinho de pepperoni com mozzarella, você tinha um de 4 queijos, uma coquinha zero, aquela coisa maneira e tal. E aí eu ficava pensando, né? Toda vez que eu for falar sobre bolsa de valores ou investimentos, eu vou geralmente falar sobre essa feira. Eu vou tentar ensinar através desse pequeno ecossistema aqui no meu condomínio que é chamado de feira, né? Então imagina que eu vou comprar um pastel. A fila é muito grande do pastel, né? O rapaz já conhece a gente, já sabe o jeito que a gente gosta, aí ele ajuda a gente ali. Mas a feira é muito grande, né? E aí tem muita gente interessada. Se tem muita gente interessada, o que acontece? É natural que o vendedor, como o único vendedor de pastel, tenha um poder de barganha alto, né? Porque só ele vende pastel, todo mundo quer comprar pastel. Só tem dinheiro para comprar. Então a gente olha para os preços, olha para a elasticidade dos preços, e se ele aumentar R$1, a gente vai acabar comprando do mesmo jeito. Se aumentar R$2, a gente vai acabar comprando do mesmo jeito, tá? Agora, se ele aumentar em R$50 o preço do pastel, esse cara vai ser xingado. Qual que vai ser a atitude que a gente vai ter? Provavelmente a gente vai deixar de comprar o pastel desse cara, não é? É natural que eu vou parar de comprar o pastel desse cara. Então, se eu paro de comprar o pastel desse cara, esse cara vai chegar e falar: caraca, se eu continuar nesse preço eu não vou vender mais nada. Então, quer saber? Eu vou diminuir meu preço. E aí ele vai começar a diminuir o preço. Até que vai chegar uma hora que vai chegar num preço que eu falo: opa, esse preço eu topo. Aí eu vou pegar e vou começar a comprar pastel. Aí ele começa a diminuir mais ainda. E aí de repente fica tão barato o pastel que a galera começa a comprar muito pastel. A galera começa a comprar pastel para você, para a família, pro tio, pra tia, para guardar de estoque, deixa na geladeira para esquentar no micro-ondas no dia seguinte. Começa a ficar tão barato, cara, que você começa a comprar um monte de pastel. Aí eu falei: cara, peraí, tá todo mundo comprando esse pastel, cara. Eu vou aumentar um pouco o preço. Aí ele começa a aumentar o preço. Aí chega uma hora que as pessoas começam a falar: ih, tá muito caro. As pessoas param de comprar. E aí chega uma hora que isso daqui acaba caindo de novo. Então os preços fazem isso. Tem uma frase de Howard Marks muito interessante, que ele diz que os preços altos geram os preços baixos e os preços baixos geram os preços altos, né? E de fato é assim que acontece, né? Com, obviamente, muito mais complexidade econômica por trás. Mas pensa que se eu estou comprando uma ação, essa ação ela tem um preço para mim justo. De repente o preço começa a subir muito. Aí eu falo: esse preço eu não vou mais comprar. E aí todo mundo começa a falar: esse preço não vou comprar. Até que chega uma hora que eu falo: esse preço eu vou vender. Eu começo a vender, as pessoas começam a vender, e aí de repente os preços começam a cair, ninguém compra, chega uma hora que fica muito barato. Quando fica muito barato, o pessoal inverte e começa a comprar. Então tem os ciclos. Como tem os ciclos, o que você precisa saber para navegar nesse mercado? Você precisa diversificar a sua carteira, rebalancear a sua carteira. Se você diversificar e rebalancear a sua carteira, você vai comprar caro e vender caro. Geralmente é isso que você vai fazer: compra caro, venda caro, compra caro, venda caro. É isso que você vai fazer. Qual que é o problema aqui? O problema é que se o cara estiver vendendo um pastel ali na feira que esteja contaminado, eu ia falar um negócio nojento, se estiver contaminado o pastel, não importa o preço que você pague, por 1 centavo não valeria a pena você comprar. Se você comprar por 1 centavo esse pastel, não vale a pena, porque esse pastel está contaminado, ninguém vai comer. Então ele não tem valor, esse pastel não tem valor. Então nem por 1 centavo você vai comprar esse pastel. Qual que é o risco? O risco é que quando a gente está investindo, às vezes tem um pastel que é o pastel contaminado mesmo. Então quando você está falando do seu futuro, do seu patrimônio, você não pode depender de uma única loja na feira. Você precisa comprar vários pastéis de várias feiras diferentes, de vários fornecedores diferentes, tá? Porque pastel estragado não vale nem 1 centavo, tá? Por que eu digo isso? Porque se você coloca todo o seu dinheiro numa única ação ou num único investimento, você pode escolher justamente aquele
que deu errado. Ou você pode escolher, né? Então você pode escolher o pastel OIBR, ali como o Eric falou. Você pode escolher o pastel Saraiva, né? Você tem várias empresas que ficaram no caminho. Mas por outro lado, você pode escolher o pastel Uber, o pastel Spotify, o pastel Netflix lá atrás, o pastel Amazon, o pastel Apple, né? Só que você não consegue prever o futuro. Então, o que a gente pode fazer é melhorar as chances de escolher bons investimentos. Mas a gente não pode garantir que você nunca vai escolher um investimento ruim, porque não existe isso. A gente precisa ter a humildade de saber que não conseguimos prever o futuro. Já que temos essa lógica, então é simples, precisamos diversificar nossa carteira e rebalancear o nosso patrimônio, tá? Essa é a lógica. Então, por que eu falei tudo isso até antes de continuar a live de ontem? Porque eu não quero que vocês passem por um momento de turbulência como que está passando, só reclamando e só perdendo dinheiro. As duas coisas são ruins. Se você ficar só reclamando, acredite, as palavras que vão sair da sua boca vão moldar o jeito que você está pensando. Se só sai coisa ruim da sua boca, você está xingando todo mundo, reclamando de todo mundo, discorda de tudo. Cara, é absurdo. Se só sai coisa ruim, sua cabeça vai ser uma cabeça negativa. Se sua cabeça é negativa, seu coração é negativo, você pensa negativo, você vai agir com as pessoas de forma negativa. E aí é um ciclo. Então assim, não quero que você pense negativo e também não quero que você perca dinheiro. Como que você faz para ganhar dinheiro? Bom, saiba primeiro que não é agora que você vai ganhar dinheiro, mas é agora que você vai aproveitar para fazer boas compras e comprar barato. Então as crises, elas têm um ponto de inflexão importante, porque durante as crises você tem gente que vai perder muito dinheiro e quebrar, e você tem gente que vai ganhar muito dinheiro e fazer bons investimentos. Esse é um momento definitivo. Esse é um momento definitivo na sua vida. E você pode escolher o que você vai fazer. Só reclamar ou tomar boas decisões que daqui a 5 anos vão mudar a sua vida e da sua família. Você sempre pode fazer isso, você tem que tomar decisões. Ontem eu postei uma frase muito interessante. As decisões têm consequências, as indecisões também. Esse não é um momento de indecisão. Esse é um momento de decisão. Você precisa decidir, tá? Se você não decide nada e deixa seu dinheiro como tá, você provavelmente vai acabar perdendo dinheiro. Esse é onde decidir, tá bom? Decidir do jeito que eu te falei. E aí, lembra que, vamos voltar aqui pro exemplo das moedas? Ó, aqui eu tenho renda fixa e renda variável, certo? Só que a nossa carteira aqui, a gente tem que montar ela com um pouco mais de inteligência, tá? Um pouco mais de inteligência. O que é isso? O que é um pouco mais de inteligência? Brasil. Então você precisa ter investimentos no Brasil. Ações. Peraí. Brasil, ações. Tá? Por quê? Porque simplesmente são os investimentos que ao longo do tempo são os que mais renderam, né? Geralmente renda variável é o que mais rende. Aí você precisa ter Estados Unidos ações, ou mundo, né? Estados Unidos ações. E aí você precisa ter aqui Brasil, mercado imobiliário. Tá? Brasil, mercado imobiliário, Estados Unidos ações, Brasil ações e renda fixa. Então o que você precisa começar a fazer? A gente vai requintando o que eu falei. O exemplo que eu falei continua o mesmo, é um princípio por trás. O que você vai fazer agora? Você vai começar a distribuir dinheiro nessas caixinhas aqui. Então você vai começar a distribuir dinheiro nessas caixinhas aqui, ó. Então a lógica que eu te falei vai se aplicar de um jeito muito mais requintado, tá? Então você tem agora ações, você tem ações no Brasil, você tem renda fixa, ações no Brasil, ações nos Estados Unidos ou no mundo e mercado imobiliário no Brasil. Pensa que numa crise, você vai ter vários impactos diferentes, mas sempre vai ter alguma caixinha aqui que ela vai ficar mais desbalanceada. Então, por exemplo, a gente está passando por uma crise aqui, de repente, cara, as ações aqui vão cair, aqui cai um pouquinho menos e aqui cai um pouquinho menos. Tá vendo que o pote ficou, isso aqui ficou desbalanceado, aqui até rendeu um pouco, né, porque é a renda fixa. O que você precisa fazer? Começar a rebalancear. Então a sua vida vai ser sempre rebalancear a sua carteira, para você ter um pouquinho aqui, 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 aqui. Se ao longo do tempo você fizer isso, você vai tomar decisões muito sábias e que com certeza vão te ajudar a ter uma estrutura de patrimônio sólida, que é o que você busca. Tá? Então,
Como que você faz para investir? O correto seria você escolher as ações aqui, ações baratas, boas empresas, diversificadas, ações nos Estados Unidos, o ideal seria você fazer isso também, fundos imobiliários no Brasil, a lógica seria essa, mas não é tão simples assim. Claro que não é tão simples, né? Você precisaria de algo um pouco mais complexo, né? Até na nossa mentoria eu falo muito sobre isso, né? A gente se aprofunda, como escolher um ativo na prática e tal, mas aqui na nossa live não vai dar tempo de fazer isso, então eu vou te passar uma outra coisa. O que você pode fazer aqui, antes de se aventurar em tentar escolher a melhor ação, o melhor fundo imobiliário, você pode fazer uma coisa simples. Você pode fazer o seguinte, existe, tá? Consegue cortar mais 2 papéis para mim aqui, por favor, Juvenal? Ó. Imagina que você tem, tá? Você tem a possibilidade de, no Brasil, você tem, por exemplo, mais de 90 ações no Ibovespa. Como que eu vou escolher melhor? Putz, difícil, né? Então você tem mais de 90 ações no Ibovespa, como que eu vou escolher melhor? Aí Estados Unidos, você tem no S&P 500, por exemplo, que é o Ibovespa deles, você tem mais de 500 ações lá fora. Fundo imobiliário, tem mais de 100 fundos imobiliários aqui no Brasil. Então o que você pode fazer? Você pode simplesmente fazer assim, ó. Se você compra a Bova 11, você está comprando todas as ações do Brasil ao mesmo tempo, né? Se você compra IVVB 11, você está comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E se você compra, por exemplo, XFIX 11, você está comprando, né, mais de 100 fundos imobiliários no Brasil. Então aqui você simplesmente está se expondo ao mercado de uma forma muito simples. Ao invés de você escolher o melhor, você está escolhendo o pacote todo. Todas as ações do Brasil, todas as 500 maiores dos Estados Unidos e mais de 100 fundos imobiliários no Brasil. E o bom é assim, aqui você não vai precisar ainda escolher o melhor, mas você está escolhendo várias empresas. E o bacana é, poxa, Bova 11, você consegue comprar com mais ou menos R$100. Então com R$100 você compra hoje mais de 90 ativos. Ali no IVVB com mais ou menos R$200 você consegue comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? E ali no XFIX com mais ou menos R$10 você consegue comprar mais de 100 fundos imobiliários, tá? Então volta aqui para mim agora. Calma, eu sei que é muita novidade para alguns de vocês, a gente vai com calma aqui. Mas está fazendo sentido? Estão conseguindo entender aqui a lógica? Estão conseguindo entender a lógica? Por isso que eu pedi ontem para vocês abrirem conta em corretora. Por quê? Para vocês começarem a fazer o seu primeiro investimento, tá? Qual que é o seu primeiro investimento se você nunca investiu? Não se aventura a escolher a melhor ação ainda, porque você provavelmente vai errar, tá? Então, comece a ter a experiência de você investir no mercado. Então compra todas as ações ao mesmo tempo, compra todos os investimentos dos Estados Unidos ao mesmo tempo, compra todos os fundos imobiliários ao mesmo tempo, para você começar a montar o seu portfólio. Investir, gente, é para sempre. A lógica de investir é longo prazo. A gente vai construir um futuro junto, mas existe um processo. É igual você chegar na academia e você querer levantar o supino igual o Paulo Musi. Tá ferrado, cara, não vai dar. Você precisa começar a levantar supino igual o Kaique, cara. Esse Kaique faz 100 pesos supino, é só a barra lá. E ainda precisa de uma ajudinha ali para levantar. Aí você vai no processo, aí você vira o Perini depois, aí depois você vira o Paulo Musi, não é? Então, cara, você tem um processo, tá? Então, ó, qual que é a missão de hoje? E aí, depois que eu falar da missão de hoje, eu vou dar um pause e aí eu vou falar sobre a mentoria que a gente abre inscrições amanhã, tá? A missão de hoje é, ontem eu pedi para você abrir conta num banco digital, pedi para você abrir conta numa corretora, pedi para você baixar o Kinvo ou um consolidador de carteira. O que eu vou pedir para você hoje? Vou pedir para você hoje fazer, tá, um TED de 300 ou 350 reais para uma corretora e você ter uma primeira experiência. Investe num XFIX, né? Assim, não investe em uma quantia, investe 10 reais só para você experimentar, ver como que é. Investe num Bova 11 que você vai comprar todas as ações do Ibovespa, tá? Depois investe no IVVB um pouquinho, uns 200 reais, tá? Investe assim e não faz nada além disso, que é só para você começar a ter a experiência. A gente vai se aprofundar depois.
né, em como escolher no detalhe e tal, mas é legal você já ir tendo essa experiência, tá? Obviamente, né, a gente está no dia 8 aqui do desafio, a gente vai até o dia 12, então a gente vai se aprofundar mais, só que o aprofundamento mais profissional, de fato, aí só vai ser dentro da mentoria, tá bom? Então, gente, essa é a missão de hoje. Dani, a frase do dia você tem aí? Vou passar a frase do dia para você. E olha só a frase do dia. A frase do dia é muito bacana. Os sábios têm o futuro nas mãos, enquanto os tolos estão nas mãos do futuro. Tá? Então, quando você se depara com um momento de virada de chave que separa o presente do futuro, tá? Você tem a opção de buscar e atuar como uma pessoa sábia, aplicar sabedoria, tá? Usar o seu conhecimento para que você molde o que vai acontecer daqui para frente, ou você pode ser moldado com o que vai acontecer daqui para frente sem ter escolhido o que poderia acontecer. Tá? Então, os sábios têm o futuro nas mãos, enquanto os tolos estão nas mãos do futuro. Tá bom? Eu já vou postar a frase do dia no feed. Quando eu postar, eu vou pedir para vocês fazerem o nosso ritual. Vai lá, dá um soquinho que participou da live e marca alguém que deveria ter participado de hoje, tá? E agora eu vou falar um pouquinho da nossa mentoria que abre inscrições amanhã, tá? Para tirar todas as suas dúvidas e etc. sobre como vai ser, tá? Para quem não sabe, a mentoria do Meu Milhão, gente, assim, foi... faz 5 anos quase que eu tenho essa mentoria. Ela foi sendo aprimorada, a gente vai abrir inscrições para a 17ª turma, tá? A gente já treinou mais de 100 mil alunos e cada turma que passa, a gente aprimora cada vez mais, né? Os nossos treinamentos, os feedbacks dos alunos, dos investidores, tá? E essa turma eu tenho certeza que vai ser a melhor de todas, porque toda turma que a gente faz, ela é a melhor de todas, sem sombra de dúvidas, tá? A gente vai abrir inscrições amanhã às 7 horas da manhã. Amanhã às 7 horas da manhã, tá? Qual que é o foco da mentoria? Quem que tem que estar lá dentro, tá? A mentoria ela vai te ajudar em 3 grandes pilares, que na minha concepção são os pilares que de alguma forma enriquecem alguém financeiramente, tá? Ó, o Javier perguntou, a live acabou, agora é só sobre a mentoria? Sim, agora é só sobre a mentoria. Fica tranquilo, gente. Quem não quiser ouvir sobre isso, pode ir para casa. Amanhã a gente se encontra às 6 da manhã. Quem fica aqui vai ouvir sobre a mentoria. Mas, aliás, tem pessoas que deveriam estar aqui sim, tá? Se preparem. A mentoria, ela foca em 3 pilares. Pô, cara, eu tava pensando, o que enriquece alguém? O que enriquece alguém, para começar, é você não gastar mais do que deveria. É você não fazer cagada financeira. É você não gastar errado seu dinheiro. É você construir ativos e não passivos, tá? Ó o Muzi na live. Pô, Muzi, eu tava falando de você agora há pouco aí, cara. Eu tava falando de você fazendo supino. Olha que loucura. Ficou até mal, né? Bom, vamos lá. Deixa eu continuar a mentoria aqui, gente. Você precisa administrar bem. Existe uma ciência sobre tomada de decisões em finanças pessoais. E você provavelmente perde muito mais dinheiro com finanças pessoais do que com investimentos ou com dinheiro que você às vezes deixa de fazer. Então, a decisão errada de como comprar um apartamento, como comprar uma casa, como comprar um carro, é uma decisão de milhares de reais. Tá? Então você não pode ter besteira nessa área da vida. Tem muitas decisões que você vai tomar e que vão impactar o seu futuro profundamente. Tá? Você não quer tomar decisões ruins. Só isso daqui com certeza já vai pagar mentoria para todo mundo que participar ao longo do tempo, sem sombra de dúvidas. Não existe uma dúvida que o que você vai adquirir em finanças pessoais vai pagar a mentoria com certeza, tá? Para todo mundo, não tenho dúvida nenhuma, tá? Então, a gente vai falar muito sobre finanças pessoais. Existe uma semana onde o foco da semana é falar de finanças pessoais. Um outro pilar muito importante é o pilar de fazer negócios, tá? O pilar de fazer negócios é um pilar importante. A gente fala sobre business, então sobre vários pilares importantes para o seu negócio, para quem é empreendedor, para quem é autônomo, tá? Sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão, sobre cultura, sobre OKRs, né? Sobre uma série de pontos importantes, como escalar um pouco mais o seu business. E, né, para finalizar, o principal tópico abordado na mentoria é o pilar de investimentos. Tá? Então a gente passa
uma semana falando de negócios, uma semana falando de finanças pessoais e 5 semanas falando de investimentos, tá? São 5 semanas falando sobre isso e a gente vai se aprofundar no detalhe do detalhe, tá? Tem muita gente que pergunta assim, mas eu nunca investi antes, é para mim? Sim, é para você. Imagina que eu vou do zero, sempre em aulas ao vivo, respondendo dúvidas e com suporte de monitores. A gente vai do zero até um investidor que de fato tem muito discernimento e conhecimento técnico para tomar suas decisões. Então a gente vai desde cima da construção do portfólio de investimentos até o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, o que é não sei o que lá, o que é tudo, tá? E aí depois a gente vai investindo de forma prática, a gente escolhe junto, a gente passa por um processo profundo de análise, tá? Então durante 7 semanas a gente vai abordar esses 3 pilares, tá bom? 7 semanas a gente vai abordar esses três pilares aí. A mentoria ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou estar ao vivo com vocês todo sábado. Todo sábado das 9 horas da manhã até meio-dia mais ou menos. Vai ter sábado que eu vou até umas 11 e pouco, vai ter sábado que eu vou até 1 da tarde, ou talvez se a gente se embalar ali, talvez a gente fique mais do que 1 da tarde. A gente vai ficar bastante tempo. Então é para ser uma transformação real. Então toda semana eu vou entrar ao vivo, sábado das 9 da manhã em diante. Então a gente faz intervalos de 5 minutos a cada 1 hora, com slides, com planilhas, com ferramentas que eu vou entregar para você, com mapa mental, com material didático, quase 300 páginas de material didático para você, com exercícios e tudo. A ideia é que você saia de lá transformado, tá? Além disso, imagina que por mais que seja pouca gente que participa da mentoria, a gente geralmente foca em ter um grupo mais fechadinho, para tentar chamar as pessoas pelo nome, conhecer vocês que vão estar mais próximos de mim, a gente não consegue responder todo mundo tão rápido. Então a gente aprendeu uma coisa lá para a turma 7 mais ou menos, do Meu Milhão, que é o seguinte, a gente monta um time de especialistas do nosso time, uma espécie de consultores, onde eles respondem todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Nenhuma dúvida é respondida depois de 24 horas. Se a gente tiver alguma dúvida que não foi respondida em 24 horas, eu devolvo o seu dinheiro, porque isso não vai acontecer. Pelo contrário, tá? Geralmente as dúvidas são respondidas em menos de 1 hora e são respondidas num grau muito personalizado, tá? O que vale dizer também é, às vezes você teve um imprevisto, algum problema, às vezes teve que trabalhar. As lives todas ficam gravadas por vocês. Vocês podem acessar durante 2 anos esse processo. Então vocês podem revisitar isso daqui várias vezes e vocês vão fazer isso. Em algumas aulas específicas vocês vão querer revisitar e elas vão ficar gravadas. Elas vão ser feitas especificamente para essa turma, porque são ao vivo, e elas vão ficar gravadas para você revisitar todas as vezes que você quiser. Tá bom? Então não se preocupe em relação a isso, vocês vão poder consumir quantas vezes vocês quiserem e vocês vão ter o suporte todo do meu time de monitores e meu também, porque eu vou responder dúvidas, a gente entra junto para conversar, é muito bacana, tá? O que a gente vai ter de pontos relevantes que você precisa saber para essa turma? A gente abre inscrições amanhã às 7 horas da manhã, tá? Então a gente vai abrir as inscrições daqui a 23 horas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Daqui a 23 horas a gente vai abrir inscrições. Tá vendo? Ó. Então a gente tem aqui a mentoria, tá? Olha que foto bonitona aqui. Aí a gente tem, daqui 23 horas a gente vai abrir as matrículas. O que você precisa saber? Amanhã, às 7 horas da manhã, quando a gente abrir as inscrições, tá? Você que já estiver na pré-matrícula, você vai ter um benefício, tá? Você vai ter um benefício de preço. Você vai ter um desconto que só vai ser disponível para você que está na lista de pré-matrícula e fizer a sua inscrição amanhã, tá? Tem um primo que falou assim, eu tenho muita vontade, mas eu não sei o valor. O valor, essa mentoria, ele é particular. Por quê? Porque tem gente que muda a vida completamente. Quanto vale mudar a vida completamente? Eu tenho muitos depoimentos, vocês vão ver na página, que eu vou passar daqui a pouco para vocês, tem muitos depoimentos de alunos, de ex-alunos, tem gente que já multiplicou muito dinheiro, tem gente que já bateu os seus primeiros milhões, tem de tudo. Mas o ponto é, eu não vou te prometer que você vai fazer a mentoria e vai ficar milionário, não é isso. Porque
o processo para o milhão, ele é um processo sólido, né? Não é um processo da noite para o dia, é um processo rápido. A ideia não é que isso aconteça rapidamente, tá? A ideia é que você construa um plano para que você chegue lá. O valor, ele é particular, tá? E para alguns vai valer mais, para outros vai valer menos, para alguns vai valer médio, tá bom? Mas tudo que você recebe dentro do programa, por exemplo, né, os bônus e etc., já foram vendidos por uma somatória de R$ 12.688. Ou seja, já foi vendido por um preço muito alto, tá? Então deixa eu continuar aqui no nosso programa. Então, além de esse desconto de R$1.000 que você vai ter acesso no primeiro dia, só para quem estiver na pré-matrícula, tá? Quero te falar um pouquinho sobre os temas das semanas. A primeira semana vai ser sobre diagnóstico estratégico. Então, a gente vai fazer um diagnóstico da sua vida. A gente vai fazer um estudo 360, né, da sua família, para que você coloque as suas finanças pessoais em ordem, tá? Na semana 2 a gente vai entrar em renda fixa, que é um pilar C da Arca. Depois, na terceira semana, a gente vai entrar no pilar de fundos imobiliários, tá? Que é o pilar R da Arca, o Real Estate. Depois a gente vai entrar em ações e negócios na semana 4. E só para você ter uma noção assim, da profundidade, né, do que a gente ensina, na quarta semana, por exemplo, a gente vai falar de ações e negócios. Olha os tópicos, ó. Fundamentos da Bolsa de Valores, né? Então a gente vai no detalhe de como escolher uma corretora, como comprar uma ação na prática. A gente vai falar de convexidade, diversificação, risco sistêmico, todos os principais indicadores para você escolher uma ação, né? Então o preço-lucro, PEG ratio, dividend yield, PVP, você tem uma série de indicadores, ó. Tributação, estudo de caso, comparativo entre setores. Aí a gente entra na quinta semana. Tá? Então, realmente um programa completo e com passo a passo, tá? Quinta semana a gente entra em investimentos internacionais, sexta semana a gente entra em negócios e na sétima semana a gente faz um plano de ação recapitulando tudo que a gente passou, tá? Tem muita gente perguntar, eu estou em outro país, vale a pena para mim? Com certeza, tá? Porque você escolher uma ação no Brasil ou nos Estados Unidos é a mesma lógica, tá? Você administrar suas finanças pessoais tem algumas nuances, mas de uma forma geral é muito parecido, tá? Então, o que você vai receber também de diferente, tá? Todas as nossas aulas, elas vão ter, tá, mapas mentais, todas, e a gente sempre aprimora. Você também tem material didático, tá? Então, ó, você tem um material didático, você vai ter apostila, tá? De tudo que a gente fizer. Então a gente sempre segue apostila, aula, ferramenta, exercício, mapa mental. É sempre essa lógica aqui, tá bom? Então tudo que você busca em relação a construir um plano sólido para você focar e chegar aonde você quer, com o tempo, através do trabalho, administração das finanças pessoais e multiplicação do capital investindo, tá? Você vai ter aqui na nossa mentoria, tá? O que eu gosto de falar? Cara, eu faço pesquisa com os alunos, né? Porque às vezes a gente fica muito enviesado, tem muita gente que fez a mentoria, tem gente que não fez, tá? Então eu sempre gosto de falar o seguinte, olha, se eu vou pedir recomendação para alguém, de alguma loja, eu vou pedir para alguém que comprou lá. Se eu pedir recomendação para alguém do serviço, do dentista, eu vou pedir para alguém que foi lá. Então, se você pedir recomendação para alguém que fez a mentoria do Meu Milhão, essa pessoa geralmente vai te dar ótimas recomendações. Se você falar com alguém que não fez, aí já é outra coisa. Então, a gente sempre faz uma pesquisa com a turma dos ex-alunos e olha quais são as respostas aqui, tá? 98,3% dos alunos eles consideram que investem melhor depois de ter feito a mentoria. Ou seja, a chance é muito alta que você esteja aqui. 98% dos alunos se sentem confiantes em investir seu dinheiro depois da mentoria. 93,2% dos alunos consideram que passaram a gastar melhor. E 66% dos alunos consideram que passaram a ganhar mais em somente 3 meses. O ganhar mais, ele não é ganhar mais com investimentos, é o ganhar mais em relação a negócios, tá? Negócios, trabalho, etc. A gente tem um NPS muito relevante na nossa turma, tá? Nosso NPS de 89, o NPS mais recente, tá? E acho que uma das coisas mais legais é isso daqui, ó. Uma das coisas mais legais é isso aqui, ó.
é uma comunidade exclusiva. Então, todos vocês fizerem parte da mentoria da turma 17, vocês vão fazer parte de um grupo fechado, tá? Então, nesse grupo fechado, a gente troca ideias, a gente conversa, a gente faz updates frequentes, né? Então, por exemplo, a gente teve um acontecimento ontem aqui no Brasil, e aí geralmente vem a nossa dúvida, né? Caraca, aconteceu isso, o que eu faço agora? Deu problema, vale a pena comprar? Meu Deus, o que eu faço? A gente vai estar próximo ao longo dessas semanas de mentoria junto para te acompanhar. Por isso que é normal você ver muito ex-aluno fazendo a mentoria. É muito normal você ter ex-aluno. Por quê? Porque o ex-aluno ele gosta de estar próximo, né, de sentir que de alguma forma a gente participa, ajuda, né, para que você tome decisões inteligentes durante o caos, né? Então, para recapitular, você vai receber o resumo de todas as aulas. São 7 semanas ao vivo comigo. Monitores que vão te responder ali, geralmente em torno de 1 hora, mas até 24 horas, todas as suas perguntas. Material didático de tudo, gravação de todas as aulas, muitas aulas a mais que eu não estou falando aqui. Então, cada turma, né, a gente sempre tem algum ponto de interesse maior, a gente vai gravar aulas para essa turma, tá? Então, tem muitas coisas interessantes. E com certeza você vai sair transformado. Tem alguns bônus legais também. Tem um curso, talvez um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida, né, que foi o Código da Riqueza. Lá atrás a gente vendeu por R$ 1.620. Ele é um curso completo de bônus para você. Então, quem fizer parte da mentoria ganha o curso completo, tá? São 6 módulos, mais de 1.000 slides, é muito interessante, tá? Você também tem uma coisa interessante, para quem gosta de marketing, ou para quem quer vender mais, a gente grava documentários de todos os processos de vendas que a gente faz aqui no Grupo Primo, né? Todos os lançamentos de marketing digital, a gente tem documentários, etc. E esses documentários também estão de bônus para você. Isso aqui é especialmente focando nas pessoas que querem se aprofundar em marketing digital ou que tem negócios, tá? Então, isso daqui é muito interessante, você tem esses bônus também. Você tem 3 meses de bônus também de assinatura da Finclass. E você também tem 3 bônus de assinatura da Speech, tá? Então, durante 3 meses você é nosso convidado para consumir todo o conteúdo que tem na plataforma, tá bom? Para quem planeja fazer o Equity+, que é um outro treinamento que a gente tem aqui, você também ganha R$3.000 de desconto no Equity+, caso você queira fazer, tá? E você também tem os mapas mentais dos desafios anteriores. Lembra que eu já devo ter feito aqui mais de 20, 25 desafios, você tem esses mapas mentais todos, tá? Qual que é então a lógica, né? O desconto exclusivo para o Equity+, R$3.000, tá? Deixa eu te mostrar aqui, desconto exclusivo para o Equity+, R$3.000, tá? A mentoria exclusiva, né? Preço de R$2.997. O acesso completo ao curso Código da Riqueza, R$997 aqui. Todas as lives do desafio, né, R$997. O documentário de bastidores, todos nós ensinando as nossas estratégias de marketing, R$1.997. Então, todos os mapas mentais dos desafios, R$997. 3 meses de Finclass e 3 meses de Speech, mais 200, mais R$500. Então, tudo que você está levando aqui teria um preço de R$12.688, tá? A gente está vendendo a mentoria por R$2.997, tá bom? Mas você tem, se você se inscrever no primeiro dia da mentoria, você tem mais R$1.000 de desconto, ou seja, no final das contas, a mentoria ela sai por R$1.997, ou 12 vezes de R$197, tá bom? Então, tenho plena convicção de que se couber no seu orçamento, pode ser um ponto de virada para você, uma transformação gigantesca, tá? Então, eu confio muito no que a gente faz aqui, faz muitas turmas que a gente se esforça para melhorar, tem um time gigantesco aqui para te atender. Então, por R$1.997 ou 12 vezes R$197, eu tenho certeza que a sua vida pode mudar. A nossa parte a gente faz, agora a sua parte você precisa fazer, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você, tá? Para quem faz sentido aqui? Para quem faz sentido aqui, manda uma maçãzinha para quem faz sentido tudo que eu falei aqui. A gente vai abrir inscrições amanhã, e aí tem gente perguntando como que eu faço para fazer a pré-matrícula. Aí é muito simples. Terminando essa live aqui, você vem no meu direct e você manda a palavra DMM.
Só isso. Manda a palavra DMM no meu direct. Aí você vai receber um link para você se inscrever e você fazer sua pré-matrícula. E aí se prepara e corra para ser um dos 50 primeiros amanhã, tá? Porque os primeiros sempre ganham um bônus diferente. Eu vou falar na live de amanhã qual vai ser esse bônus, mas já se inscreva na pré-matrícula, se prepare e amanhã já estou preparado para dar boas-vindas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tudo é feito com muito carinho. E amanhã a gente se vê, nosso desafio às 6h06 da manhã, tá bom? E já estejam preparados, já fica com o cartão aí perto, fica com o limite, já tudo certo, porque senão você não vai ter chance de ser um dos primeiros e não vai receber o bônus que eu vou anunciar amanhã na live, tá bom? Tamo junto, até amanhã, nosso desafio 6h06. E é isso aí. Tchau, turma!